Olá, eu sou Robson Trindade, são 10 horas e 3 minutos, nós estamos iniciando a Hora do Visagismo. Como o visagismo pode impactar o nosso trabalho, como ele pode evoluir o que nós já fazemos e nas diversas áreas. Maquiadores, cabeleireiros, design de sobrancelhas, manicures, pedicures, podólogas, esteticistas, profissionais da área de óculos, profissionais que são consultores de imagem, enfim, todos os profissionais que estão aí no mercado e que estão buscando sempre uma maneira de evoluir. O visagismo tem muitas ferramentas que podem e vão mudar a sua vida como muda a minha vida. Eu tenho falado e vou bater sempre nessa tecla porque quando você fala de visagismo, as pessoas habitualmente trocam a palavra. Elas falam assim, o que é paisagismo? Falam, não, visagismo. Mas é normal que as pessoas confundam a palavra visagismo com paisagismo. Porque diz a história que Fernand Aubry, estava caminhando pelo caminho entre a sua residência e o seu ateliê e passou a observar um homem fazendo a fachada de uma casa. E enquanto todos os dias ele passava ali, ele foi observando que aquele homem foi mudando a fachada da casa. Ou seja, a fachada era estreita e muito alta. Com o passar dos dias, este profissional que estava ali trabalhando na fachada da casa foi fazendo com que a casa não parecesse tão alta, ou seja, parecesse um pouco mais baixa, e que a fachada não parecesse tão estreita e desse a impressão de um pouco mais ampla. Então, Aubry, maquiador, muito observador, e isso é uma característica, nós profissionais que trabalhamos com a área de beleza, nós temos que ser muito observadores, e Aubry, seguindo por esse caminho dia após dia, foi percebendo a consolidação daquele trabalho realizado por aquele rapaz. Aubry, um belo dia, atravessou a rua, e o trabalho estava praticamente concluído, e Aubry não resistiu. Foi lá e foi parabenizar esse homem que tinha mexido na fachada daquela casa com plantas, ornamentando a fachada de forma que ela parecesse de estreita, mais ampla, e de muito alta, mais baixa. Manipulou a imagem. Então, Aubry falou, eu queria parabenizar o senhor, né? O senhor é jardineiro, fez um belo trabalho de jardinagem. Aí o homem disse para ele assim, não, veja bem, eu não sou um jardineiro, eu sou um paisagista, porque eu manipulo a imagem da fachada da casa usando recursos de jardinagem. Mas eu, por trabalhar com plantas e mexer na manipulação da imagem, então eu sou chamado de paisagista, porque eu altero a paisagem. Então, para quem altera a paisagem, tem o nome de paisagista. E foi a partir daí que Fernand Aubry criou a palavra visagista. Porque Aubry foi embora pensando que ele, Aubry, trabalhava com visagem. E que ele manipulava o visagem. E que, portanto, ele era um visagista. Então, quando as pessoas fazem a confusão, eu falo, não é paisagismo, é visagismo. Mas faz sentido você se equivocar, porque a palavra visagismo saiu da palavra paisagismo. Isso é para que você tenha muita certeza e clareza que as coisas fazem sentido e que elas têm origem. Elas têm começo, meio e fim, e dessa maneira é possível que você aprenda outras oportunidades e principalmente entenda que a palavra foi cunhada por Fernand Aubry por volta de 1933, 1937. Nós vamos colocar no post do Instagram e do YouTube alguns banners desse que mostram que lá naquela época a Fernand Aubry já vendia workshops, vendia cursos para as pessoas, ele vendia curso tanto para os clientes quanto para outros profissionais. E aí a gente vem de encontro a uma pergunta que foi feita ontem. A Fernanda disse, né? Tem alguma orientação de visagismo
nesse momento com relação à maquiagem, quer dizer, o que os maquiadores podem fazer nesse momento de reclusão com relação à monetização. Monetização é como eu posso ganhar dinheiro, como eu posso movimentar o meu trabalho e nesse momento que a gente está em reclusão, nesse momento que a gente está em isolamento social. Então, existem sim muitas possibilidades, principalmente porque o visagismo nasceu lá naquela base, lá naquela origem que era maquiador Fernand Aubry. Eu já disse que ele trabalhava com produção, portanto ele conseguia fazer algumas coisas a respeito de cabelo também, mas o seu talento mesmo estava ligado diretamente à maquiagem. Então o visagismo nasce no berço da maquiagem. Hoje é muito falado e divulgado em todas as partes que o visagismo é uma informação, um recurso para que a gente possa cortar cabelo. Aí eu pergunto para você assim, você acha que está certo? O que você acha? Está certo que o visagismo é uma coisa para a pessoa aprender a cortar o cabelo, para a pessoa entender como cortar melhor o seu cabelo? Você acha que isso daí está certo? Está certo, sim. Está certo mesmo. Por que está certo? Porque o visagismo trabalha com esse segmento de emoldurar melhor o rosto. E você pode moldurar o rosto com várias situações diferentes. Quais são essas situações? Em primeiro lugar, você pode fazer isso usando essencialmente a maquiagem. Você pode fazer isso usando o cabelo. Você pode fazer isso usando acessórios, óculos, brincos, colares, bigode, cavanhaque, barba, costeleta, sobrancelha, cílios. Você pode usar todos os recursos que manipulam a imagem, é visagismo. Vou voltar à história que eu estava contando sobre Fernand Aubry e sobre o paisagista. Ele não estava usando um tipo de planta, ele estava usando vários recursos, ou seja, várias plantas diferentes para manipular a imagem. Então, se a gente falar de cabelo, de cor de cabelo, de textura de cabelo, de pele, de tom de pele, de correções de rosto, de boca, de nariz, dos olhos, da testa, da arqueamento, todos os detalhes que compõem a sede da identidade é visagismo. Lembrando que o rosto, como sede da identidade, comunica para todo o corpo. Então, já desde o final de 2008 para 2009, nós rompemos uma barreira que existia entre a cabeça e o corpo. Por quê? Os profissionais de beleza, até aquele momento, ou seja, no princípio do século XXI, 2007, 2009, as pessoas, os profissionais de beleza trabalhavam com a cabeça. Então, cabelo e maquiagem, essas coisas eram com os profissionais de beleza. E do pescoço para baixo era o pessoal de moda. Então, a gente, naquele momento, nós nos juntávamos com alguns professores, alguns pensadores, e a gente filosofava sobre por que a cabeça era tratada e cuidada por um segmento de beleza e por que o corpo era tratado e cuidado por outro segmento de beleza. Ou seja, cabeleireiros, maquiadores e estilistas, figurinistas. Então, por que tinha essa diferença? Nós não vimos naquele momento nenhuma cabeça andando por aí sem corpo e nem vimos um corpo andando por aí sem cabeça. Então existia a necessidade da conexão da união das duas partes que nunca ficaram divididas. Elas foram divididas por conta de um faz uma coisa, outro faz outra, e assim eles não conversam, não pactuam das informações pertinentes aos detalhes que compõem melhor aquela imagem. Aí eu vou seguir por aí, mas queria fazer com vocês um comentário, né? A Carol, ela está um pouco insatisfeita com a forma que ela tem entregue os projetos. A Rúbia
pergunta, mais ou menos nesse segmento, nesse contexto, né? No caso da cliente que comprou um projeto, ela pagaria 2 vezes. Aí nós vamos contar uma historinha. Vamos supor que você esteja com uma alergia na pele e que você queira resolver esse problema de alergia. Aí você pode ir direto a uma farmácia e pedir algum remédio. E aí você vai tomar esse remédio e ver o que acontece, né? Esse profissional lá da farmácia não é nenhum especialista, tal, mas enfim, você falou que tinha, ele te deu um remédio lá para você usar. Nesse caso, não seria melhor, né, que você procurasse, por exemplo, uma profissional, uma médica dermatologista, por exemplo, que é uma profissional ligada diretamente à pele, e que se você marcasse uma hora com ela, ela ia te examinar e te dar o remédio correto. Porque se você toma um remédio lá na farmácia, você compra um, depois não sara, aí você volta lá, compra outro e vai voltando 1, 2, 3, até algumas vezes, até você encontrar a solução daquela alergia que você estava na pele. Muitas vezes você não consegue nem saber o que foi que resolveu. Se foi porque você usou a primeira e ela demorou um período para sarar, se a primeira e a segunda juntas melhoraram mais rápido, ou se foi a terceira associada à segunda, ou se foi a quarta e o acúmulo das demais. Então, se você não tem a resposta do resultado, já quando você procura a médica dermatologista, o que você encontra nesse segundo caso é que o remédio vem direto no ponto. Você recebe a receita, compra o remédio e aí então sara o problema de alergia da pele. Aí eu digo para você assim, mas quando você foi no médico, você pagou para o médico? Lógico que você pagou. E aí ela te deu uma receita, você foi lá e comprou o remédio. Pagou ou não pagou? Pagou. Então uma coisa complementa a outra. Não são que você pagou 2 vezes. Uma coisa você pagou para evitar de comprar muitas vezes e errar 1, errar 2, errar 4, errar 5. Então quando você vem com o projeto pronto, você não tem margem de erro. Quando você fica na tentativa de erro e acerto, você chega no momento que você não consegue nem explicar se você já gostou ou se você cansou e deixa assim mesmo e tá bom, ou muitas vezes você volta naquela farmácia depois de 1 ou 2 anos e fala para aquela pessoa que trabalha lá, eu tive aqui, eu estava com uma alergia, o senhor me receitou o remédio, mas eu não lembro o nome. Ele também não vai lembrar, porque não é a área de atuação dele. Então o que ele faz? Ele te deu alguma coisa que estava ali na hora que veio na cabeça dele, mas quando você voltar lá, ele nem consegue mais fazer a mesma recomendação do mesmo remédio. Significa que quando você vai procurar um profissional de beleza para fazer uma maquiagem, vamos usar a maquiagem de exemplo, porque ela fortalece outros pensamentos. Você faz uma maquiagem, você amou a maquiagem, você adorou a maquiagem, você foi no seu compromisso e todo mundo te elogiou e muito. E aí você gostou tanto, recebeu tantos elogios, que lógico que a primeira festa que você tiver, você vai voltar lá no mesmo profissional que te maquiou aquele dia para te fazer aquela maquiagem que despertou tantos elogios. O profissional que está lá nem lembra exatamente qual foi a maquiagem, porque ele atende tantas pessoas e como a gente não anota o que a gente fez, ele se perde no tempo. Então a minha proposta, enquanto eu trago para você a possibilidade de você entender e aprender e perceber que quando você anota, quando você cria regularidade de construir projetos para cada trabalho que você faz, te dá um pouquinho de trabalho, sabe? Eu vou fazer outra analogia, como se você tivesse que arrumar todo o seu armário, colocar tudo em ordem, separar as roupas de estação, pôr tudo na gaveta, uma gaveta só com as camisetas, uma gaveta só com os lingeries, uma gaveta para as meias, organizar. Organizar sempre é um pouco cansativo. Eu diria, às vezes as pessoas não ficam motivadas a organizar as coisas. Mas a dica principal é que dá trabalho para organizar, mas você organiza uma vez só.
Você não organiza todos os dias. E essa vez que você organizou, vai te ajudar por muitos dias. Então o que a gente está falando é que, se você fizer um corte de cabelo, anota ou fotografa qual foi esse corte. E fotografa sempre antes e depois. Quando você vai fazer uma maquiagem, mesma coisa. Prende o cabelo da cliente, fotografa o rosto dela antes e depois fotografa o rosto dela depois. Quando ela for embora e você estiver desocupado, vai lá e começa a transcrever como foi que você executou aquela maquiagem. Porque o dia que ela voltar, basta você olhar e você já tem pelo menos 70% da maquiagem já determinada naquilo que você anotou. E você vai dar ali uma particularidade nova, diferente, até porque nós profissionais não gostamos ou temos o hábito de só copiar ou só fazer exatamente a mesma coisa, porque nossa criatividade não flui com naturalidade. Então a gente tem ali um pouco de participação, criação, adaptação, ela mudou o tom de roupa, a gente mexe um pouquinho ali, mas ela vai continuar recebendo elogios, porque a qualidade da adaptação visual que você fez do rosto realmente ficou incrível. Então o que a gente está falando é possível que você potencialize a entrega do seu trabalho. É muito importante que você entenda que os tempos mudaram e que, como os tempos mudaram, é preciso que a gente se adapte a essa nova mudança e que essas mudanças vão trazer mais dinheiro, vão trazer mais clientes e, principalmente, vão te dar um respeito maior das pessoas com você. Isso tudo é o que a gente busca, que é reconhecimento pelo bom trabalho, que é a oportunidade de ter crescimento. E eu vou mostrar uma coisa para vocês, que são coisas que a gente faz aqui. Por exemplo, eu vou pôr a mão aqui para o nome da pessoa, para a gente manter o sigilo da pessoa. Mas olha só, tá vendo? Ó, nós temos croquis de todas as coisas, olha. Tudo que a gente faz tem croquis, olha. Tem croquis de todas as coisas. Aqui é um relatório da cliente, ó. Tudo que ela foi falando pra gente, a gente vai anotando, tá vendo? Depois nós fazemos um croquis de correção do rosto dessa cliente, ó. Então toda vez que essa cliente vira, a correção vai ser baseada nessas informações. A cliente responde um questionário que fica para nós, um questionário completo, com várias páginas e vários conteúdos. A gente analisa o formato do corpo dela. Então, assim, isso é para tentar mostrar para vocês que existem muitas situações que mudaram o meu trabalho, né? Que mudaram a maneira de nós, visagistas, estarmos aí buscando uma nova oportunidade de trabalhar com outras ferramentas que fazem sentido para as pessoas. Olha só como a gente tem aqui, ó, alguns formatos de sobrancelha, o rosto, a altura de novo. Olha aqui, ó, perfil do rosto, corpo, como é as mãos da pessoa. Então a gente vai buscando, junto desse material, todas as informações, olha, pertinentes ao tamanho do olho, tamanho da boca, tamanho do nariz, tamanho... A gente vai anotando tudo, porque cada cliente é uma cliente e a gente pode fazer com que isso seja muito poderoso. Mas eu só estou falando isso para vocês entenderem que cada pessoa pode aprender e pode desenvolver maneiras específicas. Mas o que é fatídico e importante é que nós precisamos fazer de maneira diferente. E o visagismo tem esse conceito e tem essa estrutura e faz uma grande diferença no mercado. Então, o profissional maquiador, o que ele pode fazer nesse momento, né? Primeiro, começar a construir projetos de maquiagens para que ele possa vender a qualquer momento. Como se você fosse pegar um pote, começar a pintar o pote para você vender o pote amanhã, né? Mas você também pode ligar para a sua cliente e falar para ela, olha, você está em casa, tal, mas mantenha sempre bonita, sempre arrumada, bem penteada, faça uma maquiagem básica que deixe você mais bonita, que você olhe no espelho
e gosta do que você está vendo e que você possa sentir melhor, eu vou fazer um projetinho para você aqui e vou mandar para você. Se você gostar, fala para suas amigas, porque eu estou vendendo alguns projetos pela internet para movimentar um pouco o meu trabalho, a minha renda, mas também ajudar as pessoas que estão em casa e que também devem se produzir para encontrar mais felicidade ao olhar o espelho, encontrar autoimagem e buscar coisas que fortalecem muito, e eu diria profundamente, essa relação de estar em casa e às vezes ficar um pouco de lado, sem se cuidar. E aí eu vou falar aqui, ó, o Thiago falou assim que ele queria saber um pouco sobre contraste, né, sobre médio, sobre baixo, médio e alto contraste. O visagismo usa todas as ferramentas. Como eu disse, o visagismo é uma caixa com muitas ferramentas. E aí eu vou mostrar para você, para falar de contraste. E assim, as pessoas, de um modo geral, elas não têm assim muito entendimento sobre o que a gente está falando. Mas assim, olha, como eu falei que a gente faz foto da cliente antes e depois, a gente também tira foto em preto e branco. Porque quando a gente faz foto da cliente em preto e branco, a gente consegue descobrir se essa cliente tem baixo, médio ou alto contraste. Mais ou menos assim, olha, como uma retícula, né? Ele começa e vai aumentando, 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 sempre em preto e branco. Você vê que ele sai do preto e vai para o outro lado e vai para o branco. À medida que a gente vai alterando, você pode perceber que o rubor da pele vai sofrendo uma alteração com a medida que eu vou movimentando o tecido. Olha de novo, eu vou mexendo e você vai percebendo que a luminosidade vai alterando. Então a gente sai aqui do baixo contraste para o alto contraste, passando pelo médio. Então significa que é possível que você tenha uma retícula de nuance e que essa nuance identifique para você o baixo, o médio e o alto contraste. Mas eu até pensei em gravar um vídeo para explicar melhor sobre isso, porque eu diria que é uma coisa para tem que ter bastante precisa estar mais evoluído, crescer mais o visagismo para a gente detalhar o trabalho de baixo, médio e contraste, porque não é tão simples para as pessoas entenderem o que a gente está falando. Mas o visagismo trabalha com cabelo, com maquiagem, com tudo que você pode imaginar. Eu dizia uns dias atrás que era muito importante que as pessoas fizessem contato com as suas clientes. Porque se você fizer contato com a sua cliente, você vai conseguir que a sua cliente saiba, primeiro, que você está preocupado com ela. Segundo, que você está mandando para ela sugestões. Quer dizer, recomende para ela como ela pode comprar o shampoo que combina com o cabelo dela, porque você conhece o cabelo dela. Então você pode dar uma sugestão para ela de como fazer isso, de como buscar essa resposta. A Luna está perguntando, tenho muitas dúvidas sobre o rosto retangular. Tenho dificuldade em construir opções variadas de corte para minha cliente. Luna, a questão é a seguinte, é que você não constrói uma opção de corte para sua cliente. É ela que tem que dizer para você qual o desejo dela, e aí sim que você vai construir o corte baseado no pedido dela. Então vamos pensar que ela tem um rosto retangular, e ele pode ser duas possibilidades, ou retângulo alto ou retângulo largo. Então a pessoa de retângulo largo tem a cabeça um pouco mais estreita, a lateral um pouco mais dilatada, e normalmente não tem pescoço, a cabeça sai diretamente do ombro. Fica mais ou menos assim, ó. Ela não tem o pescoço. Então, quando você pensa no formato de cabelo, o rosto que é retângulo alto, tá? Ele precisa que o cabelo caia sobre o formato e diminua. E aí você pode pensar, eu vou fazer um desenho aqui, rabiscar no papel aqui, para você poder ter uma ideia do que a gente está falando. Olha, retângulo alto. Dá para ver, não dá? Retângulo alto. Então, o retângulo alto, ele tem uma parte maior aqui, menor aqui, menor aqui.
Então eu estou colocando, ó, no retângulo alto, você tem, ele é mais alto aqui, ele é mais longo, e ele é mais estreito dos lados, tá vendo? Ó, mais estreito dos lados. E aí ela tem a intenção de ter qual formato do rosto ela gostaria. Esse é um questionamento de que essa sugestão do corte da sua cliente vem do pedido que ela vai fazer. Aí eu queria aparecer um rosto redondo, aí eu queria aparecer um rosto quadrado, aí eu queria aparecer um rosto triangular. Não, eu quero parecer ter um rosto oval. O rosto oval é feminilidade, delicadeza, sensualidade. Também pode. Mas quando você entende qual é o formato do rosto que a sua cliente tem, deixa eu ver se eu estou vendo aí. Se você está vendo aí, está vendo? Ah, quando você vê o formato do rosto, o que você vai fazer é construir um volume que possa diminuir ou aumentar alguma coisa. Por exemplo, você pode diminuir o rosto dela fazendo uma franja, ou você pode inclusive diminuir a lateral do rosto dela construindo um formato mais triangular. Olha só, eu estou fazendo aqui de maneira que você possa enxergar. Eu estou rabiscando aqui para mostrar para você. Deixa eu ver se você consegue enxergar aí, contra a luz, assim. Então eu peguei, fiz uma franja, desfiei o contorno do cabelo no rosto para diminuir a base, parecer menor, e fiz uma franja para o rosto parecer mais delicado no meio. Eu construí um formato triangular. Ele fechou embaixo e ficou reto em cima. Então, dilatado e fechado, dilatado e fechado. Mas eu fiz um formato triangular. Por quê? Ela tem a intenção de parecer mais criativa, de parecer mais dinâmica, mas o desejo vem da cliente, não vem da gente. É a cliente que deseja. O que você gostaria? Ah, gostaria de passar um visual mais sexy. Ah, queria passar um visual mais criativo. Queria passar um visual mais sério, mais confiável. É o pedido dela. É ela que diz o que ela gostaria. E a gente constrói a partir do que ela pediu. Eu vou fazer mais um para que não fique só no retangular e a pessoa fala assim, poxa, eu queria saber também sobre outro, né? Então eu vou fazer mais um para vocês aqui, ó. Vamos imaginar que a pessoa tem um rosto redondo. Um rosto redondo, certo? E ela queira parecer um pouco mais ovalado. Então lembre que o redondo, ele é contínuo. Então todos os lados são iguais, certo? Mas para parecer o formato mais ovalado, eu tenho que diminuir as laterais. Eu tenho que fazer com que essas laterais aqui perca isso aqui, ó, das laterais, ó. Eu preciso que essas laterais sejam diminuídas. Aqui e aqui, para ficar o inteiro, a parte interna, mais ovalada. Então eu posso fazer de várias formas. Eu posso usar o cabelo, mas também posso usar aqui, ó, na correção de maquiagem, trazendo agora para o universo da maquiagem, quando eu escurecer com corretivos escuros a lateral do rosto, olha como ele fica mais ovalado, né? Então eu diminuo aonde tem mais e mantenho aonde ele tem a altura. Eu diminuo as laterais, aí eu tiro o redondo, escurecendo aqui, ó, com corretivo escuro. Isso são alternativas que ajudam você a manipular a imagem. A Raka, professor, se possível, fale sobre os lados do rosto, sensual e racional. Lógico, a gente pode falar. Isso que a Raka está falando, assim, existem tantas coisas de visagismo para a gente falar, é que vocês precisam perguntar para a gente poder evoluir. O que acontece é, quando você olha para um rosto de uma pessoa, você precisa ser bastante cuidadoso e atento, de maneira que você possa ter uma régua no olho, de lado a lado, e que essa régua que você coloque imaginária aqui, demonstre para você qual olho é mais retinho ou mais caído e qual olho é mais puxado, mais amendoado. Todo mundo tem o que nós chamamos de assimetria facial. Ou seja, um lado do rosto não é igual ao outro lado do rosto. Portanto, se um lado tem uma forma e o outro
tem outro, essa diferença pequena entre uma coisa e a outra é que exige muitas vezes que você use uma régua para que essa régua possa ajudar a orientar e você perceber qual está para baixo, qual está para cima. O lado que o olho parecia mais amendoado e mais puxado para cima, esse lado é o mais sensual. O lado mais retinho ou mais caído é o lado que nós chamamos de racional. Qual é? O direito ou o esquerdo? Depende, cada pessoa tem um. Então, o lado sensual e racional não tem nada a ver com o olho dominante. Coisas completamente diferentes de olho dominante. Não tem nada a ver com o lado direito ou o lado esquerdo. O que tem a ver é o seguinte, aqui, um é para cima, outro é para baixo. Ponto. Um é para cima, o outro é para baixo. O que é para cima é o lado sensual. O que é para baixo é o lado racional. Significa que aquele lado para baixo, se você tirar uma foto usando aquele perfil, a pessoa quando te olha, imagina que você viu que fulano ele é sério, ele é mais compenetrado, porque o olho mais caidinho assim dá uma sensação de pessoa um pouco mais séria, um pouco mais compenetrada, tal. Já quando você vira para o outro lado e você acha que aquele olho é um pouquinho puxado mais para cima, você fala assim, nossa, que sensualidade, que charme e tal. Então, quando o maquiador vai fazer maquiagem na pessoa, ela pode dizer para o maquiador, eu quero uma maquiagem assim, séria. O que ele vai fazer? Deixar os dois olhos dela retos. Se esse for para baixo, ele vai levantar um pouquinho com a maquiagem. Se esse for muito para cima, ele vai baixar um pouquinho com a maquiagem. Então, esse para baixo levanta, esse para cima abaixa, deixando os dois olhos na mesma direção e praticamente retos. Eu quero parecer muito, muito gata. Então ele faz os dois olhos parecerem para cima. Né? Eu vou dar um exemplo, fazer uma analogia. Eu sempre uso em sala de aula, e essa analogia fala assim, alguém vai no enterro de alguém. E aí o seu amigo não pode ir e você vai. Quando você passa uns dias e encontra seu amigo de novo, ele fala assim, e aí, você foi no enterro do fulano? Fui. E aí, como é que foi? Ele estava muito triste, Acho que sofreu muito porque ele estava muito triste. Quando a pessoa morre, eu não conheço ninguém que morreu feliz. Todo mundo que morreu simplesmente. Que morre feliz, morre triste, morre, ponto. Mas o desenho da boca pode ser descendente. E aí a pessoa tá lá morta e a boca está assim, ó. Parece que ela está triste. Se você for no enterro, chega lá, a pessoa tem o sorriso ascendente, para cima, aí a pessoa fala assim, olha, morreu, mas morreu feliz, viu? Porque você olhava assim para o semblante, estava feliz, porque a boca é ascendente em vez de descendente. Quando a pessoa tem a boca reta no lugar, a pessoa fala assim, como é que foi lá no enterro? A pessoa fala assim, olha, posso dizer para você? Estava tranquilo, morreu em paz. Então, as pessoas fazem uma leitura desses movimentos, dos olhos, da boca, do todo. E elas nem se dão conta que elas estavam falando de uma linha que foi traçada e que deu para ela essa sensação. E aí, eu vou fazer mais uma vez um desenho para explicar para vocês o que a gente está falando. Vou fazer 3 quadrados e mostrar para vocês aqui. Um deles, olhar, nariz e boca reto. O outro, olho caído, nariz caído e boca caída. Outro, olho sorridente, nariz sorridente e boca sorridente. Que hoje é muito fácil você perceber pelos emojis. Olha só, tudo reto, tranquilo. Triste, feliz. Né? Então, quando o profissional visagista atua na maquiagem, no cabelo, na cor, em tudo que você pensar de imagem, está envolvido no visagismo. E tudo que você pensar sobre a imagem vai ajudar você a perceber que aqueles traços que te davam intuitivamente uma sensação
vão fazer mais sentido quando você constrói o seu trabalho. É bem bacana que você esteja focado nisso. Então eu vou ficar aqui, olha, qual a mensagem que um cabelo com volume passa aos olhos de quem vê? Lembra sempre que quem passa a mensagem não é o cabelo. Quem passa a mensagem é o rosto que está vestido com a moldura que é o cabelo. Por exemplo, se o cabelo tem um certo volume, ele pode ser crespo, cacheado ou ondulado. Lógico que o cabelo muito cheio, né, ele passa um certo dinamismo, uma certa vibração muito positiva. Mas esse volume depende de uma série de situações de textura que pode valorizar ou comprometer a imagem. Então vamos usar uma analogia de um quadro. Quando você tem um quadro muito bonito, muito bacana, você não precisa nem colocar moldura. Ou seja, se uma pessoa é muito jovem e muito bonita, se ela raspar a cabeça a zero, ela continua bonita. Porque ela é linda, ela é jovem, Então, esse conceito é para você ver o seguinte. Quando a pessoa tem uma moldura, vamos dizer, uma obra pequena, um quadro pequenininho assim, ó, desse tamanho, e tem um espaço grande na parede, ele coloca Vou desenhar de novo. Vou desenhar de novo para você poder ver o que eu estou falando, que é mais fácil quando você vê com imagem. Olha aqui, ó. Vou fazer aqui, ó, uma árvore e o papel de foi feito a árvore. Pronto. Tem aqui, ó, um desenho pequeno de uma árvore num pequeno pedaço de papel. Eu coloquei essa moldura aqui, não para dizer que esse é o papel, mas que o desenho foi feito num papelzinho pequeno assim. E aí, o lugar que eu vou colocar na parede é muito grande. Então eu venho e coloco um barrado nessa moldura, um barrado branco, para a obra parecer maior. Pronto, coloquei um barrado maior, certo? Aí o papel que foi desenhado está no meio, aqui é um barrado branco que eu coloquei em volta do quadro. Quando você andar por aí e ver quadro, você vai lembrar de mim. E agora eu vou colocar a moldura. Como o quadro é pequeno, eu preciso de uma moldura que valorize mais esse quadro, eu posso fazer uma moldura toda cheia de arabesco, sabe? Todo cheio de detalhe, todo cheio de... que é para valorizar ainda mais aquela obra, sabe? Ó. Vou colocar vários risquinhos aqui assim, ó, para mostrar que onde tem essa mudança aqui, é a moldura que eu acabei de colocar. E você vai perceber que aquele papel que parecia simples, olha como foi valorizado agora, ó. Ó, então é o papel, o barrado branco e a moldura que a gente acabou de colocar. Olha com aquele pequenininho que era o papelzinho que a gente tinha, como tornou o quadro grande. Então, depende do rosto da pessoa, depende do volume que você vai colocar e depende da intenção que você tem, depende do ambiente que você tem, depende de uma série de situações. O que eu recomendo é que quanto mais a gente avança no entendimento do visagismo, quanto mais a gente discutir o visagismo, quanto mais a gente falar do visagismo, mais isso vai fazer sentido na cabeça da gente. É um entendimento, é uma forma de absorver conhecimento e que depois, quando você junta esse conhecimento todo, tudo passa a fazer mais sentido. Qual o corte ideal para o rosto redondo, então? É a mesma situação. Tudo bem, o rosto redondo pode ter um cabelo redondo. Se a pessoa for caráter, a pessoa do rosto redondo vai querer fazer o rosto redondo. Então ela pega o rosto que já é redondo e faz um corte redondo. Né? Então ela é rosto redondo e faz um corte redondo. Por quê? Porque ela quer caráter e ela quer parecer ainda mais redonda. Quando você fala, eu tenho um rosto redondo, mas quero parecer um rosto quadrado. É simplesmente você cortar uma franja reta, um cabelo reto e vir aqui e cortar ele reto. Pronto, a moldura fez com que aquele formato arredondado do rosto agora tivesse uma moldura, que é o cabelo quadrado. Então, qual fica melhor? Depende do desejo da pessoa. E a gente está aqui com um canal no Telegram e a gente vai passar para vocês qual o canal do Telegram. E eu estou colocando muito conteúdo lá, estou gravando muito conteúdo
alguns textos que também... E aí estou explicando lá, etapa por etapa, desde quando surge os primeiros momentos da discussão sobre beleza. E aí são informações que vão ajudar você também a contextualizar para a sua cliente, dizer assim, eu posso cortar o cabelo que você quiser, eu só quero entender que objetivo você tem, que informação você gostaria de fazer, de passar. E lembre-se, fotografe antes, fotografe depois. Isso vai fazer uma grande diferença e vai ser muito importante para você evoluir ainda mais o seu trabalho e deixar a sua cliente mais satisfeita, mais feliz e muito mais interessada. A parte mais legal de atender uma pessoa é que quando ela vem buscar uma solução, você devolve a pergunta para ela, o que ela gostaria. Porque a solução não está em você, a solução está com ela. É ela que tem a solução para você, é ela que faz a diferença, é ela que vai te dizer o caminho que você vai seguir. Eu costumo dizer para as pessoas, o que você gostaria de fazer? Eu queria mexer no meu cabelo, fazer isso, isso, isso. Tá bom. Quem vai me dizer agora como eu vou proceder é o seu cabelo. Porque eu já entendi o que você quer. Agora eu preciso saber se o cabelo ele tem movimento, se ele está hidratado, se ele está tratado, se ele seca rápido, se ele demora para secar, se ele é permeável. Eu preciso entender o cabelo para saber o que eu vou fazer. Quando alguém vai fazer uma maquiagem, eu preciso saber que festa que ela vai, que hora que é a festa, que roupa que ela vai usar. Então as respostas estão com a própria cliente. É ela que é a resposta daquilo que ela veio buscar. Então, como dica de hoje, lembre-se, quando alguém te faz uma pergunta, em vez de você reagir à pergunta, devolva a pergunta para a pessoa, certamente ela vai te dizer qual o caminho que você precisa percorrer. Ok? Até breve.